Voltamos com a nossa aula Como abrir um brechó online de sucesso e lucrar e realizar os nossos sonhos apenas com venda de roupas já usadas. Se você não assistiu a aula 1, eu recomendo que você volte esse vídeo e assista a aula 1 completa, porque eu sei que no começo vai ser bastante teoria, mas a gente precisa compreender primeiramente alguns conceitos. Esses são os erros, muitas das vezes, das meninas que são muito afobadas de já querer pegar a peça, fotografar e vender, e depois reclamam que não consegue clientes, ou não consegue fidelizar clientes, ou não consegue atingir um público legal. Ai, minhas peças são muito bonitas, vários achados incríveis, só que meu brechó ele não vende, é muito complicado de se vender. Então, pra gente não chegar a esse patamar, primeiro a gente precisa desacelerar, ou então, se você ainda não abriu o seu brechó, a gente precisa começar do zero. E do zero, realmente, é com teoria, é pensando, é planejando. Calma que isso também não vai ficar muito tempo assim, né? A gente já vai partir para a prática, mas a gente precisa realmente entender esses conceitos e colocar na nossa marca. Marca sim, porque o seu brechó vai ser a sua marca. Então, na aula 1, a gente meio que resumindo, a gente falou que hoje em dia as pessoas podem optar em comprar em brechó por diversos motivos. Primeiro deles, o baixo custo. Segundo deles pode ser por todo esse marketing ambiental, envolvido no brechó, a questão do consumo consciente e também o marketing social, essa questão da lojas, do fast fashion, como a moda agride o meio ambiente, a segunda maior indústria de poluição no mundo. Além disso, o que faz a grande mulherada também a procurar brechós é a tendência, A gente viu que hoje em dia tá voltando muitas tendências do passado e existem clientes que realmente não querem apenas uma calça, imitando os anos 2000, imitando os anos 90. Existem clientes que querem a peça direto da fonte, querem segurar uma peça, querem tocar numa peça que de fato, seja daquele ano, que viveu aquela época. Isso é muito real e isso é muito comum, porque hoje está muito na moda que cada peça conta uma história, que aquela peça, ela viveu numa determinada época. E além disso, que eu não falei na outra aula, o brechó hoje também é procurado pela questão da exclusividade. A gente sabe, que às vezes a gente vai na C&A, às vezes a gente vai na Renner, e de repente a gente vê os manequins tudo muito parecido, Todo mundo fica meio que par de jarros andando por aí. Existem pessoas assim como eu, que não gosta, Nossa, logo eu que sou gêmea, que sou a cara fotocópia da minha irmã e usei anos e anos e anos roupas iguaizinhas, eu e minha irmã. Mas detalhe, pessoas assim como eu que gostam do brechó pela questão da exclusividade. Sabe aquela sensação, usando uma roupa igual a sua? Isso é maravilhosa de você colocar uma roupa maravilhosa, linda, e você ir para um lugar e você ter certeza que não vai ter nenhum indivíduo vestindo igual a você. Isso acontece com pessoas que têm um guarda-roupa quase 100% de brechó. As pessoas que vivem muito, nessa tendência da fast fashion, aquelas roupas que tá ali na moda, daqui a pouco ninguém consegue mais vestir aquela roupa da moda porque ela já passou do tempo. Então, resumidamente, o que faz as pessoas comprarem em brechó hoje são esses 5 tópicos. Vamos lá, vamos juntas. Primeiro, o preço. Segundo, a questão do marketing ambiental, o consumo consciente. Terceiro, a questão do social, as pessoas, coitadas, que estão ali trabalhando, trabalho escravo. Então, você consumindo essa roupa, que já é usada, não tem ninguém sofrendo trabalho escravo por isso. Quarto, a questão da tendência, que tá voltando com tudo, Os anos 2000 está aí, a cintura baixa, infelizmente, tá chegando para todo mundo, menos para mim. E quinto, a exclusividade. Sabendo disso, você precisa saber todos e estudar todos, tintim por tintim. Ai, Thaís, eu não sei nada de moda. Calma, você não precisa estudar todos, ser uma, assim, super graduada em todos esses assuntos, mas você precisa, sim, pesquisar sobre isso. Então, de vez em quando, quando estiver na sua casa, estiver fazendo uma comida, bota lá algum assunto sobre consumo consciente. Escuta um pouquinho o que a galera tá falando sobre isso, Escuta um pouquinho sobre qual é a tendência verão 2023. Fica um pouco atenta a esses detalhes.
Mas a notícia boa é que você não precisa escolher os 5. O que você precisa é escolher qual será a sua comunidade. O que eu percebi, né? Eu faço parte desse boom, desse crescimento, assim, que veio rapidamente, né? Antes ninguém tinha brechó online e eu fiz parte desse começo, que eu pude perceber, mesmo que eu nunca tenha trabalhado em loja de vendas, essas coisas assim, o que eu pude perceber muito claro é que o brechó é muito diferente de loja, porque ele carrega uma identidade de comunidade. Quando você abre um brechó, cria o nome da sua marca e você vincula esses 5 tópicos, ou você escolhe 2 desses tópicos, ou 3, e você fala sobre a importância deles, você não cria apenas uma loja de vender roupa. Você está vendendo valores, está vendendo essas informações e você está criando comunidade. A dica que eu dou e deu super certo, talvez foi isso assim que fez toda a diferença no início do meu brechó, foi que antes de sair adicionando todo mundo, né? Antes de tirar foto e já encher a página de roupa, eu pensei no nome do meu brechó. Eu pensei quais seriam os valores do meu brechó, o que o meu brechó queria vender além de peças, eu queria passar de informação além das peças, porque eu sabia, né, que o marketing tem muito disso, né? Você não vai vender apenas o item, você vai vender o que aquele item carrega com ele. Então, na época do meu brechó, como estava surgindo essa questão toda do consumo consciente, eu trouxe essas informações para o meu brechó. Assim que eu criei, eu já criei uns destaques, né? Quem não sabe, destaque é umas informaçõezinhas que a gente coloca assim, meio que fixado lá na plataforma do Instagram. E nesse destaque eu explicava, né, a importância de se comprar em brechó. Foi algo assim bem simples mesmo, gente. Vou deixar até aqui para vocês terem noção de quanto foi simples, sabe? Naquela época ainda não tinha muito recurso, as pessoas ainda não sabiam assim detalhadamente mexer no Instagram, ou ainda não tinha aplicativos assim para quem já tinha uma loja no Instagram. Então eu fiz algo bem simples com as informações que eu já sabia. E o que eu não sabia, né, eu dei uma procurada ali no Google e coloquei essas informações, né, consumo consciente, a importância de se comprar menos calça jeans, porque a calça jeans polui muito, e deixei ali fixado. Logo depois eu pensei num nome que tivesse a ver com esses valores que eu estava associando. O nome do meu brechó era Segredinho. Você pode pensar assim, nossa, mas não tem nada a ver Segredinho com o consumo consciente, né? Pô, não tem nada a ver, você não botou assim, ambiental, né, natureza, essas coisas mais good vibes assim. A minha ideia foi o seguinte, né? Por exemplo, né? Hoje em dia todo mundo se veste bem, tem grande acesso, né, a comprar várias roupas. E qual seria o segredo da pessoa que não tá comprando toda hora em loja, porque ela pensa no meio ambiente? Qual seria o segredo da pessoa, né, que mesmo assim ela está bem vestida, assim ela está estilosa? Qual seria o segredo dessa pessoa se ela não compra em loja? O segredo dela seria o segredinho, ou seja, seria o meu brechó, porque através do meu brechó, essa pessoa que tem a visão consciente do consumo conseguiria estar estilosa, bonita, né, bem vestida, confortável, porque no meu brechó ela ia encontrar todos esses segredinhos. É muito legal que vocês pensem nessa comunidade de vocês, escolha qual ramo delas que você vai querer pegar, se é uma, se é duas, se é três. Coloque de cara, assim, essas informações e parem de pensar neles como clientes. Pensem neles realmente como uma forma de criar uma comunidade. E o que é uma comunidade, né? Vamos definir mais ou menos o que é uma comunidade para esse ramo de brechó, tá? Não tô definindo comunidade do dicionário, não. Comunidade do brechó, para mim, é pessoas que, mesmos valores, né, os mesmos costumes, pensam basicamente assim, a mesma visão de consumo, de mundo. Então, como se fosse um clubinho, como se fosse um grupinho. Pensar quando a gente era do ensino médio lá em 2004, lá em 1990. O grupinho dos roqueiros, né? Vamos lá pensar nas comunidades do Orkut. Grupinho de roqueiro, grupinho de patricinha, grupinho, né, do que mata a aula. Vamos pensar em grupos, mas não só em grupos assim muito marcados, mas em valores parecidos, tenham ideias parecidas, tenham visões de mundo parecidas. Então daí você consegue formar a sua comunidade. Thaís, mas como que eu vou conseguir encontrar pessoas que têm os mesmos valores, né? Mesma visão de mundo, mesma opção de compra? Isso é muito difícil. Não é muito difícil. O maior erro das pessoas que quando abrem seus brechó é sair adicionando todo mundo igual a maluca, porque o que a pessoa quer é que seu perfil chegue a 5.000 seguidores, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Esquece isso, né?
Número de seguidor não é número de clientes, não é número de vendas. Então, antes de querer ter um montão de seguidores, saiba escolher a sua comunidade. Se você conseguir, né, um pequeno grupo de uma comunidade de pessoas que têm os mesmos pensamentos sobre o consumo, sobre o brechó, ou seja, né, se vão pela exclusividade, se vão pelo consumo consciente, se vão pela tendência, logo esses grupos vão atraindo depois até os subgrupos. Mas como você acabou de começar, calma, vai no grupo mesmo focado. Então vamos a um exemplo para vocês não ficarem doidas, um nó na cabeça de vocês. Assim que eu criei meu brechó, né, dei um nome para ele de Segredinho, que eu já expliquei para vocês. Deixei em destaque, né, as informações para essa futura comunidade. E antes de adicionar as peças no feed, o que eu fiz? Preparei uma mensagem e enviava por directs para as pessoas que eu, ao olhar o Instagram, né, claro que era para pessoas que tinham, assim, o Instagram aberto. Tinha o trabalho, durante uns 5 dias seguidos, né, o tempinho que eu tinha, ficava ali adicionando umas pessoas. Então, qual é o trabalho que eu tive? Fiz uma mensagem pronta e a mensagem era o seguinte, deixa eu tentar lembrar, eu vou até colocá-las para vocês aqui, vamos ver se eu vou conseguir lembrar da forma como vai estar escrita aqui. Olá, tudo bem? Eu tenho um segredinho para você. Agora você pode se vestir de forma consciente, gastando muito pouco. Vem conferir. Ainda não tinha peça nenhuma, gente. Mas o que eu fiz? Peguei essa mensagem e comecei a enviar para o direct de pessoas que eu acreditava, ao olhar o Instagram, ao ver o estilo das postagens, ao ver o estilo das roupas, ao ver algumas legendas, ao estilo daquela pessoa, se ela ia atender a proposta que seria o meu segredinho. A proposta, né, que seria a comunidade do meu segredinho. E isso funcionou super bem, porque eu fui mandando para uma e às vezes em um perfil você encontra as amigas dessa pessoa que também tem um jeito parecido, enviando e logo depois uma vai passando para outra. Depois o segredinho tomou uma proporção um pouco maior, então eu comecei a vender, né? Eu comecei a não só focar nesses grupos, vamos dizer assim. Foram criando subgrupos realmente. Então esse, às vezes, é o erro da grande maioria, né? Que quer vender para todo mundo. Meu Deus, eu quero vender para todo mundo, porque se eu vender para todo mundo, eu tenho mais chance de vender. Não. Primeiro cria sua comunidade, né? O seu mundinho ali, e depois você vai se espalhando. Vou dar um exemplo para vocês, para que fique mais claro, né? Quando eu falo comunidade, pode ser relacionado a qualquer esfera da vida da pessoa, entendeu? Até a religião, por exemplo. Quando eu vou garimpar, existem algumas meninas que garimpam somente moda evangélica. Garimpam, né, ternos para homens, né, sapato social, calça social, e tem muito, gente, no brechó isso. Garimpam roupas assim, saias mais longas, né, roupas para as mulheres mais cobertinhas, e elas vendem realmente, vendem muito só para esse público. Quer dizer que para sempre elas vão vender só para esse público? Não, quer dizer que elas são espertas, né? Que elas sabem que uma vai avisando para outra, um vai avisando para outro, e essa comunidade vai ficando maior, e cada vez maior vai ficando o público. Por exemplo, hoje em dia, se eu abrisse um brechó novamente, é uma dica que eu vou dar que talvez eu não veja por aí, tá bom? Hoje em dia, se eu fosse abrir um brechó novamente, eu abriria outra proposta de comunidade. Seria basicamente focado, né, na religião também, que seria... hoje em dia tem muitos perfis, muitas lojas e até lojas caras, né, porque são lojas assim, realmente com uma boa textura, né, um bom material, uma boa peça, de roupas da linha, né, dessa vibe, vamos dizer assim, modestas, né. Então, mas eu nunca achei nenhum brechó focado só, né, na modéstia. E modéstia, para quem não sabe, né, vamos dizer assim, de você demonstrar também a sua temperança, né. Então, é uma moda que ela não aparece muito, assim, vulgar, vamos dizer assim. Tem até alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Vou deixar ele aqui embaixo desse vídeo. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Existe um grande número de meninas católicas querendo roupas mais modestas e não encontram. Só encontram nessas lojas caras. Então seria uma grande oportunidade, né, para quem quer ganhar um dinheiro, abrir um brechó, né, online, que seja no Instagram, que seja no WhatsApp, que seja no Facebook, apenas focado à moda modesta. E isso seria uma comunidade assim mais fácil de vocês visualizarem, porque basicamente ali na moda modesta é um grupo de meninas católicas, claro que tem evangélicas também, né? E que ali você poderia também falar sobre religião, né? E todas teriam o mesmo, basicamente, valores, basicamente o mesmo pensamento. E você poderia ligar isso talvez a alguma loja
de bijuterias, né, de medalha de Nossa Senhora, etc. Tantas coisas que você pode, ao mesmo tempo, fazer parcerias e etc. Outra opção também, a gente pensar na realidade e nas necessidades à nossa volta, como por exemplo, muitas pessoas trabalham em escritório e não se sentem, né, confortáveis e felizes, vamos dizer assim, de gastar o seu dinheiro comprando roupa para usar somente no trabalho, né, blusas sociais, terninhos. Então, por que não focar, né, num público, numa comunidade focada nisso, né, em roupas para trabalhar? Seria interessante que você também falasse no seu brechó, né, a diferença da produtividade que dá no trabalho quando você vai mal vestida, quando você vai bem vestida, como o seu humor, né, interfere ou não na sua produtividade no seu trabalho, como a vestimenta tem a ver com isso, para ir fortalecendo essa comunidade. Você realmente focar em pequenos grupos, né? É legal que você traga para sua comunidade aquilo que você acredita, aquilo que você hoje em dia você faz parte, entendeu? Porque isso vai soar muito mais verdadeiro. Você vai ter muito mais vontade de procurar sobre aquele assunto, sobre estudar sobre aquele assunto e passar isso para o cliente de vocês, né? Não adianta muitas das vezes a gente querer vender para uma comunidade específica e a gente não acreditar muito naquilo, sabe? A gente não gostar muito daquilo. Claro que vai surtir efeito, você vai ganhar dinheiro também, mas talvez não vai ganhar tanto porque você não vai colocar tanto seu coração naquilo ali, porque para você aquilo não é muito verdade, entende? Você nunca pode esquecer o motivo pelo qual as pessoas estão ali. Elas nunca podem estar ali somente pela roupa, senão elas vão embora. Então, por mais que você saiba que aquelas pessoas têm o mesmo pensamento sobre a comunidade do seu brechó, você tem que constantemente formar essas pessoas. Então, essa pessoa até pode entender um pouquinho sobre o consumo consciente, mas será que sobre essa informação aqui que eu peguei na internet e achei interessante, será que ela sabe? Será que eu colocar essa informação para ela, ela vai, nossa, que interessante. Então é importante que depois que você cria o seu brechó, cria essa comunidade, comece a chegar a esses clientes, você comece a vender roupas, você nunca esqueça que você é o seu papel, é o seu dever continuar constantemente formando, né, incorporando essas pessoas na mesma comunidade. Sabe o que acontece? Que essa pessoa, ao comprar uma peça do seu brechó, ela não vai comprar somente a peça, ela vai comprar a ideia do seu brechó. E isso prende as pessoas naquela loja. Quando ela pega uma peça, marca que acredita, vamos supor, né, no valor da modéstia. Quando ela pega uma peça numa loja que acredita no valor do consumo consciente, ela vai fazer parte daquilo. E as pessoas gostam disso. E às vezes é por isso que alguns brechós têm muito desespero, né? Quero. E às vezes a peça não é nem tudo aquilo. É porque a pessoa quer se ver fazendo parte daquela comunidade. Então, a dica de hoje é que você pare tudo. Se você já tem um Instagram de brechó, se você já tem um Facebook, que seja, pare tudo, olhe para a sua plataforma de venda. Faltou luz, gente. Vamos tentar. Para tudo, olhe para a sua plataforma de venda e veja se o nome, se tem essas informações dessa comunidade lá no seu perfil, se a cor, né? Se até os emojis que você coloca, se até a forma que você se comunica nas informações do produto com o cliente, se essas informações têm a ver com a comunidade. Por exemplo, no início do meu brechó, bem no comecinho, eu entregava em sacolas plásticas. Como eu falava muito sobre o consumo consciente, o impacto das roupas no meio ambiente, isso começou a me incomodar profundamente, porque eu achava uma tremenda de uma hipocrisia, né? Você falar que as roupas poluem e você entregar numa sacola plástica que demora não sei quantos anos para se decompor no meio ambiente. Então eu mesmo com muita vergonha tive a ideia assim única. Eu pesquisei em todos os lugares, eu não encontrei um brechó que fizesse isso. Hoje tem um montão que faz isso. Eu tive a ideia assim com muita vergonha, confesso a vocês, de embrulhar as peças vendidas em uma folha de jornal, fazer um embrulhinho bonitinho, garimpar com o nome do meu brechó, né, segredinho, amarrar com um barbante e no meio desse barbante eu pegava um trevinho, na casa da minha mãe tinha um trevinho de 4 folhas, né, e eu colocava o trevinho e ainda fazia uma mensagenzinha que era de um papelão e eu botava assim, oi, obrigada por consumir consciente, e entregava. Então, assim, a identidade do meu brechó passava por tudo isso, né? Tanto pela embalagem, tanto pelo sinalzinho, né, do trevinho. Então, a forma como eu me comunicava no Instagram sempre tinha um trevinho, né? Sempre tinha esses emojis que tudo que a pessoa olhava
ligava à ideia da comunidade. Então essas ideias, né, do nome, da cor que você vai utilizar, características que você pode associar ao embrulho, né? Hoje em dia tem muitas pessoas entregando, acho bonitinho, né? No embrulhinho todo bonitinho, cheirosinho, com um bombom. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta parte daquela comunidade. E se, por exemplo, você não tem ideia nenhuma, né, do nome, da logo que você vai fazer, como trabalhar, né, com a questão que chame a atenção da pessoa, como colocar essas informações num post bonitinho. Na próxima aula eu vou estar falando sobre isso. Já deixo meio claro aqui pra vocês, coloca até aqui na descrição do vídeo que vai estar cheio de informação já, né? O nome do designer que criou a logo do Segredinho. Eu pensei no nome, eu pensei na ideia, mas eu realmente não tinha noção nenhuma de como criar uma identidade visual pra minha marca. Então, às vezes, quando a gente não sabe, não adianta, né? Se a gente não sabe, se a gente não conhece ninguém da nossa família que possa nos dar um auxílio, orientar, muitas das vezes a gente tem que coçar o bolso mesmo, né? E pagar uma pessoa que saiba mexer com isso. Fez toda a diferença do mundo ter uma identidade visual para o meu perfil, né? Aquele S do Segredinho com aquela questão da chave, né? A questão do trevinho, tava tudo atrelado de uma forma que eu, sozinha, sinceramente, eu não conseguiria fazer. Então, assim, se você não tem como criar, se você não tem ninguém que possa dar isso de presente pra você, realmente procure um bom design. Eu estou deixando a dica aqui na descrição do vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de, meu Deus, eu não tenho ideia, né? Eu sei que tem muita gente aqui que não tem ideia. Eu não tenho ideia de nome. Eu não tenho ideia de como tirar foto. Aquele brechó, ele tira foto tão bonitinho, eu não faço ideia de como fazer isso. A gente vai falar sobre essa questão de como ter ideias. Vamos também falar sobre garimpo e fotografia, que eu sei que é uma das coisas que vocês mais querem. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!